dizer Áureo Cerulho, pela grandeza do ideal. Ufano me dizer Áureo Cerulho, pelo que tens de emocional. Exulto ao ver as cores gloriosas que lembram toda uma tradição. Azul e amarelo são as cores que moram no meu coração. Orgulho me dizer Áureo Cerulho. Quem quiser assistir um show, sabe onde vai. Salve, torcedor Áureo Cerulho! Com o patrocínio de Carvão e Lenhas Progresso, Laboratório Manuel Maia, Ateliê dos Doces e Leve Café, estamos chegando com mais um Arquivo Entrevista, este dia edição número 10. Muito obrigado a todos que vêm nos acompanhando e participando de todos os programas. Embora estamos na 10ª edição, ainda estamos com uma estrutura de começo do projeto. Caso caia a transmissão, pessoal, continue com a gente aí, que normalmente a gente soluciona em 5, 10 minutos. A conversa é salva no Skype, então tudo que for perdido ao vivo vai estar disponível depois. Mas continue com a gente. Hoje, 9 de julho, 9. E o nosso convidado, quando entrava na área, a torcida ia ao delírio. É ele, o alemão morador. Boa noite, Sandro Sotile. Boa noite, gurizada. Boa noite, nação Áureo Cerulho. Prazer falar com vocês, todos os torcedores aí. Vamos hoje relembrar algumas histórias, algumas conquistas, algumas batalhas que a gente construímos juntos, né? Eu acho que a grande história minha no Pelotas foi construída com os meus companheiros, mas também sempre a torcida ao lado. Então, por isso que tenho maior satisfação, maior orgulho de ter jogado com a camisa do Pelotas aí. E com certeza hoje vamos relembrar tudo isso. Show de bola, seja muito bem-vindo. Completando a equipe aqui, Global, Guilherme Farias, boa noite. Boa noite, Neto, boa noite, Sotile. É um grande prazer estar na 10ª live, né? Uma live marcante com um cara que é o grande ídolo recente do Pelotas aí das últimas décadas, um dos maiores da nossa história. E se a gente quer relembrar boa história, relembrar conquista, relembrar coisa boa, nada melhor que o Alemão Matador. Vamos lá. Show de bola, boa noite, Felipe Amaral. Boa noite, Neto, boa noite, Sotile, boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando. Uma noite mais do que especial, já veio sendo especial a cada quinta-feira, a cada sexta antes, mas para a gurizada que é da geração mais nova, não, acho que posso falar sem sombra de dúvida aí que Santo Sotile é o nome mais marcante, vai variando de geração para geração, mas é um cara que tem espaço no coração de todo mundo que acompanha futebol, não só torcedores do Pelotas. Então é uma honra inenarrável poder estar aqui compartilhando esses momentos com ele e ter muita coisa para falar. Eu mesmo preparando minha pauta aqui, acho que eu tenho 12, 13 tópicos aqui, se eu conseguir abordar 3 ou 4 já é muito, então vai ficar muita coisa para trás, mas é uma noite muito feliz, sem dúvida nenhuma. Show de bola, boa noite, Fred Mendes. Boa noite, Felipe, boa noite a todos da bancada, em especial ao Sandro Sotile, né, nosso grande ídolo, artilheiro do Pelotas, um cara que a gente tem um carinho, a torcida toda tem um carinho enorme por ele, então vai ser uma noite especial, né? Na primeira live lá, na primeira entrevista foi com o Thiago Duarte, hoje a 10ª com o Sandro Sotile, e justamente no dia 9, né, cara, número que consagrou o alemão aí com a camisa do Pelotas, então vai ser um prazer, seja muito especial para todos que estiverem assistindo também, além, logicamente, da gente aqui. Excelente, tem alguma coisa batendo aí. Tem. Boa noite, Lucas Canes. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Boa noite mais que especial para o Sotile. Enfim, só para dar minha introdução, teve alguns momentos que eu senti o que eu estou sentindo agora, que na Lupe Martins, final, Pelotas Esportivo 2010, primeiro jogo que eu fui com meu pai e meu avô juntos, a Recopa 2014, Pelotas Esportivo 2018 e agora que, cara, não dá para explicar o que passa na cabeça nesse momento, de verdade. Show de bola.
Lucas Caneza, pessoal que está acompanhando conosco aí, quais redes que o Arquivo Lobão está disponível? Bom, nosso podcast, nosso arquivo entrevista e o nosso pós-jogo vão estar disponíveis no Deezer, Spotify, Castbox, iTunes e TuneIn. Só pesquisar Arquivo Lobão. A entrevista e o pós-jogo em vídeo vai estar disponível no YouTube, no Facebook, TV Arquivo Lobão no YouTube e Arquivo Lobão ICP no Facebook. Nosso trabalho vocês podem acompanhar também no Twitter, @Arquivo Lobão, Instagram, Arquivo Lobão ICP e nosso site, arquivolobão.com.br. Muito bom. Fábio Maia, boa noite. Boa noite a todos meus amigos de toda quinta-feira, em especial ao Alemão Matador, grande presença. Boa noite, Sandro Sotile. Boa noite. Bom, gurizada, vamos lá então, vamos tentar aqui, porque o nervosismo tá grande. Tá, é verdade. Hoje vai ser difícil. Sandro Carlos Sotile, ou apenas Sandro Sotile, nasceu no dia 18 de agosto de 1973, na cidade de Rondinha. Sotile começou sua carreira profissional em 92 no Ipiranga de Erechim, clube que defendeu até 97 com pequenos períodos no Taguá em 95 e Veranópolis em 96. Após fazer um grande campeonato gaúcho em 97, Sotile foi contratado pelo Internacional, onde disputou o Campeonato Brasileiro marcando 3 gols. No ano seguinte se transferiu para o Juventude, onde foi campeão gaúcho. Depois rodou por Rio Branco de São Paulo, Ceará, onde foi campeão cearense em 99, Caxias, Beijing na China, Paulista de Jundiaí, São Paulo, onde também foi campeão paulista da Série A2, 15 de novembro de Campo Bom, onde foi artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2002 com 15 gols marcados, Shanxi da China e Glória de Vacaria, artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2004 com 27 gols. Até se transferir para o futebol mexicano, onde defendeu o Necaxa de 2004 a 2006, o Jaguares também em 2006, o Dourados em 2007 e o Leão no mesmo ano. Retornando ao futebol brasileiro, Sotile defendeu o Caxias, foi campeão da Copa Paulo Rogério Moretti em 2007 e o Veranópolis, até enfim se transferir para o Pelotas em 2008. E foi no Lobão que a magia aconteceu. Gols, grandes jogos e uma idolatria poucas vezes vista no interior gaúcho. Pelo Pelotas foram mais 50 gols marcados, o título da Copa Lupe Martins em 2008, o acesso ao Campeonato Gaúcho em 2009 e o título da Recopa Gaúcha em 2014. Com algumas saídas no período de Boca do Lobo, defendeu por curto período o São José, Brasil de Farroupilha, Chapecoense, São Paulo, Passo Fundo, São Luís, Glória, Gaúcho e Marau, sempre retornando ao Pelotas. No Lobão, além de conquistas marcantes, Sandro Sotile formou dupla de ataque com Thiago Duarte. O entendimento dentro e fora de campo foi responsável pelos mais de 100 gols da dupla com a camisa Auro-Cerulha. Sem dúvidas, Sandro Sotile garantiu sua eternidade entre os grandes ídolos do torcedor do Pelotas. Então, quem fala aí em Gabigol e Bruno Henrique não conheceu Sotile e Thiago Duarte. Sotile, seja muito bem-vindo. Eu queria começar te perguntando como é que foi a tua infância, como é que foi o teu começo com o futebol, desde pequeno, desde criança, tu passou por alguma escolinha, foi do nada, onde é que começou toda essa tua história? Não, primeiramente agradecer esse breve resumo que fizeste aí da minha história como jogador, uma história que para mim me orgulha bastante, né, ter jogado em vários clubes aqui no estado, no país e também fora. Mas eu posso falar assim, desde que me conheço como gente, assim como criança, eu sempre tive um sonho, eu acho que é da maioria dos meninos também de hoje, de ser jogador de futebol profissional. Eu jogava mais ou menos, assim, no meio da gurizada da minha idade, eu me destacava bastante, sempre joguei melhor um pouco daqueles que jogavam comigo na época. E meu pai, minha mãe moravam em Rondinha, no interior, e eu sabia que era muito difícil eu chegar num clube, porque até a cidade dava 7 quilômetros a pé para fazer escolinha de futebol, e principalmente naquela época não tinha a comunicação que tem hoje, até mesmo para futuramente fazer um teste em algum clube. Então eu fazia 7 quilômetros a pé para ir na escolinha de futebol,
com o intuito sempre de querer ser jogador de futebol, mas sabendo que ia ser muito difícil. Por onde que a gente estava, a gente morava longe da cidade, eu não conhecia quase ninguém de clubes, assim, que tivesse uma interferência para a gente levar para fazer teste. Mas mesmo assim eu fazia 7 quilômetros para ir treinar, treinava e depois voltava mais 7, não é só 7 no total, era 14 na verdade, né? Então era uma dificuldade muito grande que eu passei, principalmente assim quando tinha 10 para 11 anos. Mas eu acredito assim que em nenhum momento eu caminhando 7 quilômetros, depois treinava e voltava mais 7, porque não tinha um meio de locomoção naquela época. Às vezes, quando estava muito cansado, tinha um vizinho que tinha um cavalo, aí eu ia pedir o cavalo emprestado do vizinho para ir treinar. Enquanto que estava treinando lá, eu botava o cavalo lá, amarrava num cepo lá, como se diz, o cavalo pastava lá, e depois do treino eu voltava para casa. Mas em nenhum momento assim, eu pensei assim, em desistir desse meu sonho de ser jogador de futebol profissional. Mas, por outro lado, eu sabia pela localização que a gente morava, enfim, por não conhecer outras pessoas, que ia ser muito difícil. Então, eu acabei no primeiro grau, e eu tinha um tio que era irmão marista, que estudava nos colégios maristas, e me convidou para fazer o segundo grau no colégio marista em Viamão. E daí eu imaginei assim que talvez ali fosse uma grande oportunidade de eu conhecer mais gente e quem sabe ter a oportunidade de fazer teste. Então eu fui para o Colégio Marista, com o intuito, claro, de estudar também. Fiquei 3 anos no Colégio Marista, dos 14 até os 17 anos. Completei o segundo grau. E, claro, lá jogava bastante futebol, tinha bastante recreação. Mas eu não queria seguir a vida religiosa, eu queria ser jogador de futebol. Então, quando eu acabei o segundo grau, cheguei em casa e falei para o meu pai que eu não queria mais seguir a vida religiosa e queria tentar fazer teste no clube. E como a gente não conhecia ninguém, daí comecei a trabalhar na roça lá junto com meu pai, fiquei 6 meses. Até que certo dia um vizinho lá chegou lá em casa de manhã cedo, 6 da manhã, falou com o meu pai que tinha uma turma de Rondinha que iria fazer teste no Ipiranga de Erechim. E eu logo disse, não, eu estou dentro. Eu acho que era a grande oportunidade que eu queria, pelo menos, fazer teste no clube. E foi aí que aconteceu. A Rondinha Erechim, para quem não sabe, dá em torno de uns 80 quilômetros. E a gente foi para uma D20, sentado, comendo poeira, pegava estrada de chão, enfim. E aí acabei chegando lá, fiz o teste no Ipiranga. O pessoal gostou, fui aprovado. Daí fiquei 1 ano nos juniores, depois já subi pro profissional, e aí a história aí um pouco que foi contada por vocês aí já. Pô, que beleza. Em primeiro lugar, parabéns, né, pela tua história, linda a tua história. O pessoal acha que o cara já hoje foi jogador, fez tudo, mas começou no Ipiranga, mas o começo mesmo tem toda uma história por trás. Isso aí é muito linda a tua história, então vai ficar registrado aí, né? Como a gente tem um exemplo do jogador famoso que é o Cafu, né, cara? O Cafu é um jogador que foi reprovado em 9 peneirões, ninguém queria, e quando veio, cresceu e hoje se tornou o Cafu que é. Pessoal, Fábio Maia, hoje nós temos aí uns patrocinadores, pode citar para nós aí, por favor? Vamos lá, então. Hoje, nessa live histórica do Arquivo Lobão, preenchemos todo o nosso espaço de patrocínios, entre eles o Laboratório Dr. Manuel Maia, mais variados tipos de exame, inclusive o de Covid-19. Você chega lá, em 20 minutos sai com o resultado e ele pode parcelar no cartão. Salvo engano, 3 vezes 50. Então, mas, se quiser dar uma passada, dá uma ligada, 322-5431, das 7h30 às 18 horas. Pode falar lá com a Ana, com a Angélica e pedir um desconto, que foi o Fábio que mandou. Carvão e Lenhas Progresso, nos acompanhando já há um tempo, o Gaspar dando essa mão para o arquivo, carvão, toco, saco de lenha, o que tu quiser tu vai achar ali, Barbada, 3278-8802, Fernando Osório, 905. Entrega com compras acima de R$80. Em breve, Pelotas, a gente vai ter um espaço novo de café do nosso queridíssimo Ricardo Hernandes, que é o @LeveCafé. Por que é o @ antes? Porque ele não abriu o espaço físico ainda,
Então, tu vai lá no Instagram e tu vai conhecer tudo que o alemão tá bolando, tá? Vai ter um espaço para tu fazer teu happy hour, para tu fazer uma reunião, café de qualidade com aquela gastronomia com o alemão que todo mundo que frequenta a Boca do Lobo, ou os mais chegados, conhecem. E por último, nossa queridíssima Luísa, deixa aqui o Ateliê dos Doces, que se bater aquela vontade de comer um doce, procura excelência em doce para tua festa e se encontra no Ateliê dos Doces. Brigadeiros, tortas, bolos, cookies, brownie e os inesquecíveis, que cabe a mim mostrar aqui. Esses donuts da Luísa, esse donuts dela que estava simplesmente espetacular. Ela mandou 6 aqui para casa, tá? Só sobrou esse que eu guardei para fazer a live. Então, fala com ela, 991-52-3480. É esse o recado. Show de bola. Então, Carvão e Linhas Progresso, Laboratório Manuel Maia, Leve Café e Ateliê dos Doces. Muito obrigado pelo fortalecimento aí. Guilherme, já passo a bola para ti, faz uma pergunta para o Alemão Matador. Agora vai. Agora os universitários. Agora nós vamos embalar. A vontade é já de perguntar de tudo do Pelotas, mas as passagens antes foram bem interessantes. Primeiro eu quero dizer para ele que até ele chegar no Pelotas, a vontade que eu tinha de matar ele, porque eu acho que ele fez mais gols no Pelotas que a Poporna. Mas tudo bem. Eu queria perguntar como é que foram as passagens fora do país, ali na China e no México, porque no México até foram times grandes, né? Como é que foi essa passagem? Como é que foi a experiência? E como é que foi tudo isso, essa passagem fora do país? Como é que aconteceu? Eu acho que primeiro é um sonho de todo jogador profissional jogar fora do país, né? Eu tive essa oportunidade de jogar na China no ano 2000, depois voltei mais 6 meses no ano 2002, e depois de 2004 a 2007 no futebol mexicano. Então, assim, é uma experiência, assim, uma realização, acho, de todo atleta. Eu digo assim, ser jogador profissional, ser campeão na tua cidade, ser campeão do estado, ser goleador. E eu acho que o objetivo final, claro, eu acho que é a seleção, mas também jogar fora do país é uma realização para todo profissional. Então eu tive essas duas oportunidades de jogar no futebol mexicano, um futebol muito parecido com o futebol brasileiro, os clubes bem organizados, os clubes que recentemente estavam disputando a Libertadores, os clubes com muito poder aquisitivo, assim, de dinheiro, de patrocínio. E o futebol chinês, quando eu fui para lá, no ano 2000, praticamente, eu falo assim que eu fui um dos primeiros que fui desbravar lá o futebol chinês, que era um começo de uma história, né? Hoje, se a gente olhar pelos números financeiros que os jogadores vão para lá, qualquer jogador, assim, mediano, já vai com um salário astronômico. E naquela época era bem diferente, né? Então, foi bom como experiência, foi bom para o lado financeiro, mas as dificuldades eram muito diferentes de hoje, né? A comunicação, o problema de tu falar com as pessoas aqui no Brasil, eu estava lá sozinho, longe da família. Então, esse período de adaptação foi muito difícil. E a própria culinária do futebol, do povo chinês é bastante diferente da nossa, do gaúcho aqui, principalmente, né? Então, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade, mas como experiência, assim, como aprendizado de vida, com certeza foi muito bacana, muito legal mesmo, porque é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente vive aqui nosso, aqui, né, que é pouco uma abundância de alimentos, enfim, o idioma que facilita, né, lá é tudo diferente, tudo, o inglês, o mandarim predomina, claro, mas quem sabe inglês já tem uma certa facilidade. Eu praticamente sabia só português, tinha o tradutor, mas o grande problema lá, eu acho que é a alimentação, que é bem diferente da nossa aqui, né? Nós acostumados aí com muita carne, muitas proteínas, enfim. E eu lembro contando uma história bem rapidinha, quando cheguei no futebol chinês, me apresentei, o meu time foi o Beijing Guan, hoje é um time muito... Hoje joga o Renato Augusto. Isso aí. Isso. E aí nós chegamos em Pequim, e aí o presidente e o empresário que me levou para lá, enfim, a pessoa da diretoria me levou para um restaurante chinês. E já na entrada do restaurante, assim, tinha um aquário lá, que eu achava que era para enfeite. E o aquário lá tinha cobra,
tinha cobra, tinha tartaruga, tinha peixe, enfim, vários animais ali, todos eles vivos, né? E eu, que legal, né? No aquário. E eu imaginei comigo mesmo, né? Aí nós sentamos na mesa, aí eles começaram a falar lá em mandarim, eu não entendia nada, conversaram com o tradutor que falava português. E quando eu virei de costas, assim, o garçom já trouxe uma cobra, 1,5 m a cobra lá. Aí ele já cortou a cabeça da cobra, já tirou sangue, botou dentro de um copo um pouco maior. Veio outro garçom, já serviu aquele cálice pequenininho, para cada um. E ali já começou a dividir o sangue da cobra. Eu falei, E daí o tradutor falou, não precisa, só para tu saber como é que funciona aqui, as pessoas, elas gostam, que o povo chinês gosta de acolher bem, mas também eles têm uma cultura e tem que respeitar, tal. Nessa ali, consegui passar batido, né? Nessa aí eu consegui passar batido, o pessoal brindou lá, que eles falam o gambei, que é saúde nossa aqui, e enfim, e daí eles brindaram, depois tive que provar a cobra, né? Fritaram a cobra, tal, provei, até gostei, mas aquela questão do sangue aí não ficou muito legal, não. Esse churrasco aí não rolou. Não, e eles têm umas assim, ó, eles falam que eu sou Sotile, vocês também que gostam de uma cervejinha, né? E lá eles são muito assim de tomar cerveja. Se eu falar, eles falam gambei pro chinês, pro mandarim é saúde, né? O santo saúde, daí tem que virar toda a cerveja, né? Aí já o outro que está no lado aí, é o Felipe, aí já gambei de novo, aí já vira o copo de novo. Cara, não dá tempo do cara respirar, eles querem tomar tudo numa tacada só, daí não tem como, né, cara? Não tá? O chinês bebe também, bebe muito. Verdade. Eu tinha agora para março, Sandro, eu tinha uma viagem programada para as Filipinas e lá eles comem ovo com pato, com feto de pato dentro. É uma tradição deles também. Aí já tava me amedrontando. Vai ter que comer, cara. Tá louco. Eu fujo dessa. Amaral, tudo contigo? Deixa eu contar mais outra da China. Conta, claro. Manda! Aí foi no ano esse episódio foi no ano 2000. Aí depois eu voltei em 2002, mais 6 meses. E aí eu estava em 3 brasileiros. E eu já sabia alguns costumes, tal. E na China eles não são muito adeptos à religião, enfim, eles têm o budismo, então eles não dão muita credibilidade para a religião, enfim, eles têm a crença deles. E nós estávamos em 3 brasileiros. E num jantar de confraternização, porque eles, quando o presidente lá, eles falando da história deles, quando eles conquistam ou conseguem fazer um negócio bom, enfim, eles gostam de comemorar. E comemorar para eles é tomar cerveja, tomar uísque, comer, encher a mesa farta, enfim, um monte de coisa. E um dos brasileiros nossos era evangélico, atleta de Cristo. E aí, beleza, daí no começo lá, todo mundo veio tomando cerveja, já estava bem alegre, já estava quase falando chinês já. E esse atleta nosso que era evangélico tomando uma coca, socialmente, nunca tinha tomado cerveja. Aí o presidente já chamou o tradutor e perguntou para ele por que ele está tomando coca, o refrigerante, tal. Não, por causa da religião, não sei o quê, tal. Não, para nós aqui não tem essa de religião. Nós aqui queremos que todo mundo seja igual, ele vai ter que tomar cerveja, senão não vai assinar o contrato. Imagina, não vai assinar o contrato. Daí o cara começou a pensar, tal. Eu falei, cara, a decisão é tua, tu que sabe, se quer tomar uma cerveja, tal. Deus vai perdoar se tomar uma cervejinha hoje, né, não sei o quê, tal. Cara, esse jogador tomou uns 3, 4 copos. Imagina, o cara nunca tinha tomado cerveja. Como se diz aqui no gringo, né? Ficou num balaço que foi duro de aguentar ele depois. Daí ele falou assim, eu vou fazer isso por vocês, gurizada. Eu não deixar vocês aqui, eu vou assinar o contrato. Daí tomou 3 copos de cerveja e assinou o contrato lá com o chinês.
Que beleza. Amaral, pode fazer pergunta pro Sotile? Eu vou aproveitar o gancho aí que a gente já teve, porque até uma coisa que eu sempre falo para meus amigos aqui, quando surge o assunto, é do futebol mexicano, que eu gosto bastante do futebol mexicano, é uma dificuldade para acompanhar no Brasil, em função de transmissão, essas coisas todas, mas eu gosto bastante. O Sotile teve a oportunidade de jogar no Necaxa, numa época que o Necaxa era muito forte, aí teve o Dourado também, é o de Sinaloa, Sotile? Só me confirma. Isso, Sinaloa. Um time também que tem uma torcida bem apaixonada, né? Que é uma cidade que respira futebol também. Maradona treinou o Dourados bem recentemente. E o Leão também, que eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que na época eu já acompanhava a tua carreira antes de tu vir pro Pelotas. E tu era, não sei se ídolo, mas tu era no mínimo muito querido pela torcida. Tinha uma página verde e branco deles lá que falava muito de ti e que eu acompanhava, que é o time que veio o Bozelli do Corinthians, inclusive, é um time bem grande no México. E eu queria que tu me falasse um pouquinho dessa relação tua também lá, porque o futebol mexicano, como tu bem falou, é muito parecido com o futebol brasileiro, não só tecnicamente, investimento em questão financeira é até maior, e o nível técnico é muito bom. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, não só da experiência dentro de campo, como já falou, mas dessa relação com a torcida, que tem esse calor latino mesmo, é muito mais parecido com o brasileiro do que com o do exterior. Como é que foi lá para ti ter essa experiência? Foi muito legal. Eu acho assim, a convivência fora de campo, eles gostam muito. Praticamente o costume de nós brasileiros, que é acolher bem o ser humano, enfim, gostam de levar na casa, enfim, fazer um assado, né? Então, assim, a convivência fora de campo foi sensacional. Eu fiz muitas amizades, até hoje. Tem muitas pessoas que, naquela época, no Facebook, enfim, a gente fica conversando. O futebol mexicano, como o Pedro falou, é uma coisa assim que não sei porque não tem tanta mais visibilidade, né? Mas pelo investimento que eles fazem, por exemplo, o Dourados de Sinaloa jogou na época lá, jogou o Guardiola, jogou no coisa, o Yali, o Louco Abreu, então esse um plantel muito grande. Eu acho que um dos melhores times lá, assim, é o Chivas, ou até mesmo o América, né, que tem uma torcida muito fanática, né? Sim, com certeza. E tem outros times, mas recentemente o Tigres, né? O Tigres recentemente investimento absurdo, né? O próprio Monterrey, que são dois times da própria cidade. Né? Então, assim, muito, muito bem organizado, muito legal, assim, eu gostei muito, aprendi muito. Aqui, quando eu fui para lá, não tinha muito ainda essa questão da tática, a tática dentro de campo, que a organização, e lá já estavam usando a filosofia muito do futebol europeu já, que era a organização tática, o mais importante era a organização, deixava um pouco a liberdade, a individualidade de lado para preservar bastante a tática. Então foi um aprendizado muito legal, fiquei 3 anos lá, joguei com vários jogadores, o próprio Cabanhas, a gente fez dupla de ataque no Jaguares, em Chiapas, e depois ele acabou se transferindo para o América, aquele ano lá ele foi goleador, e depois ele acabou se transferindo para o América, e depois deu aquele problema lá numa boate lá, que ele acabou isso aí. Levando um tiro lá. No América calou o Maracanã com 60 mil pessoas, né? Isso, um grande jogador, grande jogador. Flamengo, então, assim, são particularidades que existiram no México, mas não tem porque não é mais divulgado, assim, questão de mídia, né? Principalmente para nós aqui, que é um pouco assim, um pouco deixado de lado por parte da grande mídia. Né? Show de bola. Quer falar, Maral? Pode seguir. Não, eu ia falar dessa questão do futebol mexicano, por ter torcida assim, muito parecida. Ela é muito mais parecida sul-americana que a europeia ou de qualquer outro lugar, né? E eu sempre fui um cara muito ligado, eu sempre fui extremamente ligado à torcida, essa coisa
tanto de barra, quanto torcida organizada, quanto e essas coisas. E eu queria saber lá, por essa paixão, porque o México, ele, assim como a Colômbia, como outros países, ele é muito apaixonado pelo futebol, mas ele tem um certo culto, não vou dizer culto, mas com relação à violência, lá tem muitos caras que tem uma boa parte da sociedade que ela trata esses caras como heróis, como na Colômbia, Pablo Escobar, o Popeye, que eram os caras do Escobar, são muito. E no México é a mesma coisa. Uma devoção. Uma devoção, isso. E eu queria saber como é que era lá no México, tendo essa paixão, tendo torcida, e são coisas que acabam se misturando, principalmente pela grande mídia. Eu queria saber se ele passou algum grande perrengue lá, quando ia jogar fora de casa, ou como é que era essa situação? Não, na verdade, nunca aconteceu nada assim de mais grave, nada de mais grave. Só reforçando que o grande ídolo do Lyon hoje ainda é o Tita que jogou no Flamengo. Sim. Ele jogou lá numa época, acho que uns 10 anos antes de eu ter jogado lá, marcou época, é muito respeitado lá. E o futebol brasileiro, o povo mexicano gosta muito do futebol brasileiro. Principalmente porque o Brasil conseguiu o tri em 70 no México, né? Então deixou uma história lá muito... deixou uma história muito bonita lá. E até hoje, quando falam de futebol brasileiro, eles mesmos, o povo mexicano, reconhecem que é o melhor futebol do mundo. Então, assim, eles têm um carinho muito grande por todos nós brasileiros, principalmente quando fala o povo brasileiro é muito associado assim, à alegria, ao futebol. Então, essa porque eles têm os problemas deles, nós também temos os nossos. Claro, exatamente, perfeito. Então, eles levam muito esse lado da alegria do povo brasileiro, do futebol, dessa maneira que o brasileiro é tratado lá no México. Sim, essa seleção de 70 mesmo que tu falou, para muita gente ela é tida como a melhor da história e tudo, e foi dentro do México lá, né? Então, acabou cativando boa parte do futebol mexicano, né? Sim, com certeza. Esse tri lá no México formou uma geração grande de torcedores brasileiros, né? Fred Mendes, pergunta. Cara, então é isso aí. Eu tinha uma pergunta aqui até engatilhada pro Sotile, que era em relação aos caras assim, mais conhecidos que tinham jogado com ele. E eu ali na pesquisa antes da entrevista, eu tinha visto que o Pepe Guardiola jogou no Dourados ali em 2005, 2006. E o Sotile chegou ali em 2007, né? Então tu chegou a jogar com ele no mesmo time ou só contra? Não, eu joguei depois que ele passou pelo... Saiu, acho que foi o último clube que ele jogou, depois ele acabou virando treinador. Claro. Mas eu não acabei... Acompanhei alguns jogos dele no futebol mexicano, como jogador, mas não jogando junto, não. Contra, tu chegou a jogar com ele ali? Não. Sim, o primeiro ano que eu estava no Necaxa, a gente acabou jogando contra. Te marcou, então, de perto ali? Cara, mas na hora eu nem lembro, assim, né, tia? Eu lembro agora que depois uma história, né, que ele tinha saído do Barcelona, tal, era um grande jogador, e eu acho que agora ele ficou muito mais famoso, né? Muito mais famoso, né? Mas meteu nos canos dele, tem que falar que meteu nos canos. Vamos pra cima dele, azar, né? Vamos de Ótimo, seguimos então em frente. Gravamos aqui em off enquanto a gente estava desconectado, fizemos algumas perguntas para o Sandro Sotile, ele já respondeu, foi sobre o exterior dele. Pessoal que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, pode depois, provavelmente amanhã já vai estar disponível lá no Facebook e no YouTube. Vamos seguindo então. Amaral, tudo contigo. Bom, eu vou aproveitar uma coisa que eu fui muito cobrado. Tem duas, na verdade. Uma é mais individual, que é transmitir ao Sandro Sotile uma homenagem. Provavelmente ele conhece, eu acredito, o indivíduo, como a gente já citou aqui em várias lives, o Leandro Lopes, aqui do Diário Popular, aqui, um excepcional jornalista, Auro Cerulho fanático e tudo, que veio e me deu até uma intimada
no WhatsApp, falando: eu duvido que tu vá falar para ele a homenagem que eu prestei a ele, que é do meu cachorro se chamar Sandro Carlos. Então está aqui transmitida a mensagem do Leandro Lopes e do Sandro Carlos, em homenagem, logicamente, ao nosso entrevistado. E tem uma outra história também, que eu fui muito cobrado por muita gente aqui que conhece, né, como as coisas acontecem aqui. Sandro Sotile, quando jogou aqui lá, né, chegou em 2008, 2009, era um rapaz solteiro, era um rapaz que, né, tinha um desenvolvimento dentro de campo excepcional, e então não precisava se preocupar com fora dele também. E eu vi numa live do Rede Esportivo que ele citou da festa da comemoração do nosso acesso lá. Que ele e o Gabriel Ribeiro, o assessor de imprensa na época, foram tratar lá com o pessoal responsável por uma instituição, que eu não digo nem pelotense, do Rio Grande do Sul, é o Degrau Sertanejo aqui, né? E que eles foram fazer a tratativa de fazer a festa de comemoração e tal, só que no jogo que a gente teria o acesso não é um dia tradicional da festa. E aí, o que aconteceu? Tiveram que ir lá em Sandro Sotile e o Gabriel negociar com o dono para ele abrir num dia que não era o comum. Só que aí, conforme a influência, e vou usar palavras que o próprio Sandro citou, o cara estava meio assim e tal, porque não era um dia, e ele precisava de uma garantia, de um número mínimo de público e tal. E se tem coisa que a gente valoriza nessa vida é as amizades, né? E o Sandro Sotile falou que na época ele e o Gabriel Ribeiro tinham muitas amigas, o suficiente para poder abrir o estabelecimento sem erro e tal. Eu queria saber um pouquinho mais como é que foi essa tratativa, porque eu pude me fazer presente, tinha muitas amigas de nós todos lá, foi uma festa excepcional que eu jamais vou me esquecer. E eu tenho mais uma história com relação a essa, mas eu quero saber como é que foi essa tratativa aí para abrir a festa num dia que não seria o tradicional. Até hoje eu lembro com o maior carinho, porque foi eu acho que o Pelotas conseguiu acesso numa segunda-feira à noite, eu acho que foi segunda tarde, né? E a gente foi pro degrau lá, enfim. E aí já tinha tomado uma cerveja e eu e o Gabriel tava meio no camarote, meio lá com os jogadores. E aí eu falei pro Gabriel: ô Gabriel, vamos fazer uma festa amanhã, uma festa do acesso aqui. Ah, Sandro, que ideia! Mas daí vamos falar mas amanhã o degrau não abre. Ah, mas não importa, nós, as amigas que a gente tem, tal, e os amigos, vamos lotar isso aqui. Ah, daí a gente desceu lá, falamos com o dono do degrau lá e perguntamos para ele: ó, cara, nós gostaríamos de fazer uma festa aqui amanhã, uma festa do acesso. Ah, Sandro, aqui nós temos um custo operacional, nós temos que colocar umas 150 pessoas para pagar a despesa, né? Para pagar a despesa aí do pessoal do trabalho, enfim. Não. E aí essa parte foi o Gabriel que falou. Ele falou assim: ó, não, já vai lotar isso aqui, não sei o quê. E aí nós começamos já na mesma noite, já o DJ lá, Auro Cerulho, né? O DJ virado. E já começou a anunciar lá que ia somente com a camisa do Pelotas, do investimento do Pelotas, ia ser uma festa do acesso. Foi uma festa maravilhosa, lotamos degraus. Eu lembro, na época lá, o presidente Aleixo dando discurso, o Gaspar, o Tavares pagando cerveja, mas nós nunca imaginávamos que eles iam pagar. Então foi uma confraternização com o torcedor muito bacana, assim, que fez no improviso e acabou dando certo. Por isso que eu acho que serviu de exemplo, assim, porque quando a gente conquista alguma coisa, não só no futebol, na vida, eu acho que a gente tem que comemorar, né, para deixar essa data marcante. Por isso que aquele acesso, vocês acompanham muito mais que eu, o Pelotas, da maneira Sim. que foi desde a conquista na verdade, nem antes da conquista mas antes, quando a gente perdeu,
A gente perdeu o acesso em 2008. Ali que eu acho que começou uma trajetória vitoriosa dentro do Pelotas. Esse grupo que praticamente ficou, que até hoje vocês lembram com o maior carinho, eu acho que começou com uma perda do título do acesso em 2008. Sim. Uma equipe de amizade, de entrega dentro do campo, de cobrança. A gente pedir para jogar uma Copa de segundo semestre, a Lupe Martins, que acabamos de assistir aí, acho que ninguém faria isso. Então, acho que essa parceria que nós tínhamos fora de campo, que bom que a gente conseguiu passar essa ideia para os dirigentes na época e a gente jogou a Lupe Martins. Porque senão acho que ia ser muito difícil o Pelotas subir no ano de 2009. Eu acho que aquilo que a gente construiu ali, com sacrifício, era difícil. O Pelotas tinha 4, 5 anos na segunda divisão. E nós jogar a Copa Lupe Martins aí, eu acho que foi um divisor de água. Para quem não sabe, eu acho que foram 4 jogadores que a gente foi pedir o presidente na época, o Aleixo, para jogar a Copinha. Porque o Pelotas não ia jogar o segundo semestre. E aí nós queríamos jogar. Na verdade, eu tinha algumas propostas, mas eram umas propostas em que não ia mudar a minha vida, ia ser para outro time, enfim. E a gente sentia que aquele grupo lá, se fosse mantido, era bem provável que no ano seguinte ia conseguir o acesso. Então, o objetivo não era só jogar, mas sim manter aquele grupo unido para no ano seguinte conseguir o acesso. E foi isso, a gente teve umas reuniões com o presidente, a gente se dispôs a jogar pela renda que desse nos jogos, e ficasse com... Claro, a gente não interferiu em quem que ele gostaria de ficar no papel, ficou praticamente todos os jogadores. E, enfim, depois eles acabaram acertando o salário cada um, deram todas as condições, foi a conquista do ano do centenário do Pelotas Martins. E depois veio o acesso. Por isso, essa comemoração, eu acho que foi muito marcante para quem fez toda essa fase de uma reconstrução do Pelotas. Eu acho que começou lá desde quando a gente perdeu a vaga de 2008, depois a conquista de 2009, e o acesso a Lupe Martins de 2008 e o acesso de 2009. Eu tinha até uma pergunta aqui, acho que tu acabou já respondendo até, que era sobre questionando justamente isso, a importância da Lupe Martins para aquele grupo, né? O quanto foi importante não só de fechamento entre vocês e tal, mas ainda voltando nesse tópico da festa, nós temos uma história em comum que obviamente que tu não lembra, mas que foi muito boa, porque a gente estava na parte de cima lá do degraus, né? E aí a gente já estava... Eu falo por mim, pelo menos, extremamente alcoolizado. E eu estava do teu lado nesse momento. E nisso a gente olhou lá para baixo e tinha uns caras que era da eu vi aquilo, e aí quando eu vejo tu tá olhando para os caras e metendo isso aí, é nóis, paz e amor, como se os caras tivessem de paz e amor, e não de segunda divisão. Então, isso é uma história maravilhosa, assim, que eu devia estar na tua volta enchendo o saco, extremamente alcoolizado, com certeza. Por isso que, assim, que, na verdade, não adianta, eu aprendi, bater boca com o torcedor adversário, não leva nada. Eu acho que a gente tem que levar a brincadeira. Claro, com certeza. E foi assim. Por isso que eu acho que nunca tive atrito, principalmente com a torcida do Brasil, né? Que eu acho que o maior rival do Pelotas, também da torcida do Brasil. Eu sempre respeitei e sempre fui respeitado. Então, por isso que em vários lugares que eu vivenciei, eu não vi uma rivalidade tão forte como é em Pelotas. Então, eu me orgulho muito de ter jogado num clube
nem o Pelotas, e ter jogado só no Pelotas. Eu acho que esse foi uma das maiores qualidades minhas, ter escolhido ter jogado só no Pelotas. Tive convite para jogar no Brasil, mas não aceitei. Mas não aceitei porque por essa afinidade que a gente fez, essa parceria, por tudo aquilo que a gente vivenciou junto, eu acho que uma falta de mau caráter por minha parte se eu pudesse trocar de clube, sair do Pelotas e ir para o Brasil, principalmente eu, como jogador bastante identificado com o Pelotas, acho que não ia cair bem. Graças a Deus, acho que sempre fez a escolha certa e agradeço ao torcedor do Pelotas por esse carinho sempre aí. A gente já faz 6 anos que eu parei de jogar, mas sempre a gente está em comunicação, hoje facilita bastante. Mas esse carinho do torcedor que tem comigo, assim, nas redes sociais, enfim, quem vivenciou um pouco, me acompanhando nos estados, enfim, passou de várias gerações, as pessoas que são agora crianças, que acompanham, as pessoas mais da antiga. Então, mas isso é maravilhoso. Eu senti isso. Eu tenho uma filha que nasceu em Pelotas. Tu viveu uma situação, inclusive, não sei na tua carreira, mas pelo menos com relação à torcida do Pelotas, que foi muito atípica. Tu saiu do Pelotas e no meio dessas andanças tu veio enfrentar o Pelotas vestindo a camisa do São Luís. E a torcida do Pelotas prestou muito mais carinho para ti do que para o time do Pelotas naquela situação, né? E aí eu não sei, já aproveito até para fazer a pergunta se tu viveu algo parecido em outro clube. Não, isso não tem preço, como se diz, né? Até mesmo o próprio treinador na época, o Gelson Costa, que estava no São Luís, os outros jogadores, eles mesmos comentavam que nunca tinham presenciado isso, no sentido, né? Normalmente, quando o jogador sai do clube e volta, normalmente é vaiado, enfim, mercenário, isso, aquilo, né? E aí foi uma coisa bem diferente, né? Eu acho que é aquilo que a gente vivenciou junto. Eu acho que isso vai ficar marcado para mim, principalmente, e principalmente para aquele grupo que participou dessas conquistas. Eu acho que serviu de muito aquilo que a gente construiu no Pelotas para a vida de nós, como atleta e, enfim, como ser humano. Da maneira que a gente produziu o vestiário lá, tinha um pessoal que era evangélico, tinha um pessoal que era mais tranquilo, tinha os diabinhos, né, aquele que agitavam mais também. Então, assim, eu acho que a gente, todo mundo se respeitava. Quando a gente entrava em campo, a gente sabia que a gente tinha que cobrar. Eu lembro do Rude, o Aládio, enfim, o Charlo, o Thiago Duarte, que você fala que a gente fez uma dupla maravilhosa. Então, a gente entrava em campo, era que nem quando a gente vai jogar uma pelada aí com os amigos. A gente xinga, a gente bebe, briga, tal. Mas depois do jogo, a gente comemorar. Então, a gente tinha que fazer uma comemoração no degraus, enfim. Mas eu acho que aquilo que a gente vivenciou ali como atletas, enfim, foi muito marcante para a vida pessoal e profissional. Porque eu vejo relatos de muitos jogadores do passado, depois a gente fica comentando, que marcou muito essa passagem de 2008 até 2009, 2010 aí, na carreira de todos eles que passaram aí, porque existia um grupo que foi formado em cima da, eu acredito, em cima da não teve o acesso em 2008. Depois veio a conquista do Martins e depois veio a chegar ali agora com acesso. Então, acho que foi marcante da maneira que a gente conduziu isso, com dificuldades, com cobranças de vocês, da torcida, e com o chegou no final, tudo abraçados. Isso acho que é bacana demais. Muito bom, tem muita história para contar nessa. Então, eu tô conferindo o teu microfone, que, se não me engano, tá picotando o teu áudio. Não sei se para todos estão ouvindo, mas para mim tá tranquilo. Fábio Maia, interatividade, por favor, pessoal ligado no Face aí. Vamos lá, então, no Facebook, no oferecimento de laboratório Dr. Manuel Maia, Carvão e Lenha Progresso, do @leve.café do Alemão e do Ateliê Vamos lá. Comentários do Daniel Oliveira,
André, Tauan Soares, Jaciara Fuentes, Sérgio José dos Santos Tavares, Rodrigo Jaco, o grande Rude, Claudinho Prit, o Daniel de novo, Taylor Canês, Maurício Marques, Vitor Mecking, o Claudinho Prit de novo, Altair Bran, Anderson Maciel, Charo Correia, nosso craque, Michael Bilharva, Vinícius Munhoz, Marcelo Viegas, Roger Bauer, Valdívia e o próprio Alemão comentou aqui, legal recomendar, e o Cleiton Moreira. Esses falaram. Agradecer ao Alemão de novo aqui, ó, que me deu a caneca que tá me proporcionando aqui, ó. Me proporcionando o meu drink. Aqui, ó, só para dar uma soltadinha aqui, ó. Do Leve Café, em breve, ali, bem no centro de Pelotas, ali, hein. Só pela abertura do café. Show de bola. Show de bola, muita gente ligada aí, Sandro. Tu pode ver que além de torcedores, ex-jogadores, ex-companheiros, né, de equipe. Guilherme, tudo contigo? Eu ia fazer uma pergunta, mas meio que foi respondida ali durante a última fala do Sotile, mas é muito sobre, eu sempre pergunto sobre essa questão do equilíbrio do grupo, né? De que não pode ter só a gurizada muito louca, muito festa, muito tudo, mas também não dá para ser só cara muito sério. E ele falou exatamente isso, tinha um pouco de tudo, e ele sempre foi um líder, né? Sempre foi um líder. E como é que era levar essa questão da pressão externa para dentro e a importância que era essa mistura de todo mundo, de cada um ter suas características, de ter a malandragem, mas ter o cara sério, de acordar na hora certa, fazer as coisas. Como é que essa mistura encaixou bem para 2008, 2009, aquilo ir do jeito que foi? Eu acho que eu sempre tinha um compromisso comigo mesmo, que eu queria ser sempre o melhor, fazer o meu melhor em todos os treinamentos. Qualquer ser humano gosta de tomar minha cervejinha, vocês também gostam, mas eu acho que além de tomar cerveja, tem que saber o dia que pode tomar, enfim, de que forma. Eu era o cara mais assim, que organizava o pessoal. Talvez uma motivação, acho que tem várias formas de motivação e coisa, mas eu gostava muito, assim, de numa segunda-feira, por exemplo, quando a gente tivesse um jogo no outro domingo, reunir o pessoal, fazer uma carne, tomar uma cerveja, e a gente conversar bastante sobre o jogo, enfim, do que a gente estava acontecendo. E eu acredito que ajudou bastante. Porque eu acho que, assim, o futebol pode ter o melhor treinador, pode ter os melhores jogadores, enfim, pode ter uma presidente que tudo está lá desses grupos foi uma palavra chamada parceria. Eu acho que talvez uma palavra simples que resume tudo isso que foi a minha vida como jogador, onde que a gente conseguiu um objetivo como equipe ou individualmente. Eu acho que quando não tem parceria, não adianta ter o melhor time, o melhor treinador, ter o melhor material. Então, acho que a parceria começa no vestiário. E aí, quer dizer que várias etapas, desde o Roger Bauer, que era sempre aí que já está junto com nós, que é um cara muito positivo, um cara que puxa sempre para o lado bom, os presidentes, enfim, a gente teve uma amizade muito boa. E eu acho que
Quando a gente tinha o vestiário, era difícil a gente perder alguns jogos, podia perder, mas a gente se entregava bastante. Porque é mais fácil. Brincadeira, né? A gente cobrava como às vezes ele me cobrava, tal. Eu estava vendo alguns lances hoje aqui na UP Martins, enfim, porque a gente normalmente, como foi bastante tempo, a gente só lembra às vezes dos gols, mas teve muitos lances aí que, tanto por minha parte como por dele, dá para a gente ter decidido de uma maneira melhor, ter definido os lances. Mas são situações que eu não lembrava mais desses lances que aconteceram, mas que bom que vocês passaram também essa Lupe, a final da Lupe aí vai ficar marcado aí, mas é isso, eu acho que o futebol tem que ter parceria, e parceria tu faz com churrasco, tu faz indo na igreja, tu faz reunindo os amigos na tua casa, então a maneira que eu achei ali para unir o pessoal, que todo mundo ficava legal, era fazendo churrasco e também tomar uma cervejinha. É verdade, isso aí é a parte... Tirando outro da igreja também. Claro, viu? Eu digo assim que acho que cada um tem uma vida, né? E a gente tem que saber respeitar o próximo. Claro, com certeza. Ninguém é... Pelo amor. Eu sempre fui um cara, eu digo assim, eu venci eu não digo para sobreviver, né? Mas eu queria ser sempre o melhor. Eu queria aparecer no Globo Esporte, eu queria estar na capa do Diário Popular, no Diário da Manhã, enfim, todas as redes sociais, porque eu acho que era a minha satisfação no outro dia abrir um jornal, ver um comentário na TV, Santos. Não dá nem pra ouvir. Foi isso aqui. Ah, mas live não. Não, esse aí tá saindo. E a gente, Sandra, a gente pode cara de jornal, tem vacaria, em vários lugares, só Paulo, Tu pode encaixar o Thiago Duarte ou teve outra pessoa que jogou contigo, outro jogador que te mandou? Eu acho assim, que o Thiago foi o cara que mais marcou, porque a gente se entrosava muito, assim. E quando eu não fazia gol, ele fazia. Então, assim, o Pelotas, a gente tinha uma afinidade, a gente dificilmente, se tu pegar na Copa Lupe Martins, na divisão de acesso, a gente fazia ele, o Thiago foi o que mais tem uma relação muito mais próxima, assim, que a gente se completou muito, sabe? E, claro, tem outros jogadores, o próprio Carazinho, no 15 Campo Bom também, a gente fez uma dupla de ataque muito legal. No Juventude, quando a gente foi campeão gaúcho com o Rodrigo Grau. Então, assim, claro que eu gostava sempre muito de ter um jogador de velocidade pelo lado, como era o Thiago Duarte, como era o Carazinho, como era o Rodrigo Grau, porque facilitava bastante. Eu acho que facilita bastante a vida do centroavante, principalmente na minha posição.
Então, eu considero o Thiago como o melhor e, assim, a melhor dupla de ataque, assim, que eu fiz na minha trajetória como jogador. Excelente. Fred Mendes. É isso aí, então, Sotile, foram, pelo Pelotas, 56 gols marcados, né, na tua passagem pela Boca do Lobo, gols importantes, como dessa final que a gente passou há pouco, né, o primeiro gol da final foi teu, teve o gol lá no Passo da Areia também, no finalzinho, que classificou o Pelotas para a fase seguinte, mas esses eu tô lembrando agora que foram muito importantes, assim, para o Pelotas, mas qual, na tua opinião, foi o mais importante? E também, de todos os gols que tu fez, bonitos, inclusive contra o Grêmio, tu fez muitos gols bonitos. Tem um contra o Grêmio, foi espetacular, o Grandense também, além de importante no retorno do Pelotas, um gol muito bonito. Tu também tem na tua memória, assim, qual foi o mais bonito? O mais importante e o mais bonito. Se for o mesmo, tudo bem também. Assim, eu acho que quando a volta do acesso, o gol do acesso ali foi contra o Rio Grandense, primeiro gol. Golaço. E até na verdade, o Rude brinca muito comigo, dizendo que ele deu um passe para mim. Mentira! Ele deu um chutão para frente, né? Deu um chutão para frente, vamos lá. E, na verdade, eu não tinha tocado na bola ainda. E a bola, aquele dia lá, estava meio garoando, chovendo, tal. E a bola quicou e deslizou. Aí eu não sabia se ia cruzar, se ia dominar. Aí, enquanto a bola subiu, eu pensei comigo, azar, vou chutar, ver o que vai dar. Aí ele já girei, já cheguei na canhota, e a bola foi lá no ângulo, cara. Imagina, já acho que era 3, 4 minutos de jogo, nós precisando ganhar, e que podia dar o acesso, como deu o acesso naquele jogo lá. Então foi... O Bonaldi no cangote, o Bonaldi ali dando cotovelaço. Isso. Então esse foi o mais importante e mais bonito. É isso aí, na tua opinião? Eu acho que foi um dos gols assim, que marcou bastante para mim, porque aquilo que eu estava comentando antes, por todo o trabalho que a gente teve aí de uma montagem de equipe desde 2008, passamos pela Lupe Martins, pelo acesso, as dificuldades que tem Pelotas, às vezes, hoje não tanto mais, mas antigamente tinha muitas histórias de bastidores, era não digo amador, mas tem a falta de muitas coisas que dificultavam. Recursos, enfim. E a gente conseguiu, nessa dificuldade toda, fortalecer o nosso time, desde o presidente, desde o Roger, aí, que era o pessoal, as tias da cozinha. A gente tinha uma união muito forte. Então, eu acho que esse gol foi o mais importante, mais emblemático, por tudo isso, por esse ciclo que a gente viveu ali no Pelotas. Então, acho que esse foi o gol importantíssimo. Claro que teve outros, aquele do São José lá em Porto Alegre, também no final do jogo a gente classificou, depois fez aquela campanha maravilhosa aí nas quartas, na semifinal e na final também. Então, foram situações assim que marcam bastante, né? Mas essa do acesso, acho que foi, além de ser um gol bonito, um gol muito importante. Eu me lembro direitinho desse gol, Sandro. Eu estava lá do outro lado, lá, né? Mas pela lateral. E aí, já que o Rude falou, deu o lançamento, né? Quando o Rude deu o lançamento, a bola picou e tu tomou a frente do Bonaldi e tu tinha espaço para levar aquela bola, assim. E aí, quando eu vejo, tu armou um chute para bater com a canhota. E de longe, era uma finalização difícil. E tu tinha espaço para levar. E quando tu armou o chute que eu vi que tu ia chutar, eu confesso que eu falei, não! E quando eu vejo, tu pegou aquela canhotaça no ângulo, quem sou eu para dizer que não pro Sotile, né? Pelo amor de Deus. Em 94 tem um vídeo lá no canal do Arquivo, que o Sotile fez um gol bem parecido com esse, quando ele estava no Ipiranga de Erechim. Eu lembro que acho que foi o Guilherme que falou que ele fez mais um pouco da nossa, que eu... Ele fez 6 gols, se eu não estiver enganado, e deve ter feito uns 214 contra antes de vir. Porque não, eu me lembro de uma vez também, um Glória e Pelotas, na Boca do Lobo, 3-0 pro Glória, que ele fez os 3. E assim vai.
Não, e teve um jogo também com o 15 de novembro, que a gente foi ali, meteu 3-2, eu acabei fazendo 2. Uma vez com o Veranópolis, eu acho que uma Veranópolis foi em 96. O Veranópolis, imagina só, se o Pelotas ganhasse, o Pelotas estava fora. O Pelotas estava fora e o Brasil dependia da vitória do Pelotas para classificar. Então, assim, imagina. Então, assim, aconteceu 3-0. Não, ela jogou muito, aquele jogo 3-0 pro Veranópolis, 3 gols do Santos Sotile, né? Mas eu tive muita sorte, por isso, assim, a favor e contra, né? Não vamos os dois lados, né? Eu lembro dessa fase aí, eu lembro que eu ia pra Boca do Lobo quando o Pelotas ia jogar contra o time do Sotile, eu já ia meio, que vai ser um inferno. E aí teve um em 97 que até o Pelotas acabou vencendo, que o Sotile também fez 2 gols e eu lembro que jogou muito aquele jogo. E eu achei que não ia dar pra nós. Ipiranga de Erechim. Isso aí. E depois 2003, 1-0, 15, também acho que foi gol teu, né? Isso. Beto, realmente me deu muitas tristezas antes de me dar muitas alegrias. E dessas coisas que nós estamos falando aqui, do gol do final da Lupe, foi muito marcante. O gol contra o Ipiranga no dia do acesso também, nem se fala. Mas eu tenho particularmente comigo uns gols do Sotile, e ele pode até me corrigir se eu estiver errado, porque eu procurei na internet e não achei. Então, pode ser que eu esteja enganado ou no autor do gol ou na maneira que foi, mas eu tenho 90% de certeza que não. Que eu tenho certeza é o contra o Porto Alegre no ano do acesso, que era um jogo crucial, nós ter ganho, e que tava aquela coisa e não ia, e o time do Porto Alegre muito bom, tecnicamente, né, comandado pelo Lisca e tal. E aí, nós tinha que ganhar os 35 do segundo tempo, o Santos Sotile sobe 3 metros de altura, ganha o zagueiro, antecipa. Mas tem um outro também que me marcou muito dele, foi um gol contra o Metropolitano no Campeonato Brasileiro de 2010, que o Metropolitano estava invicto até então, já era retorno, e aí era um jogo chave com Pelotas e tal, e aí numa jogada pela direita, um cruzamento, o Santos Sotile faz um gol de peito, ele que me corrija se eu estiver errado, numa maneira assim, aquela pressão, aquela coisa... E nós jogando bem, a torcida acreditava naquele time, nós vinha de 2008, 2009, que a torcida tinha uma confiança naquele time que não existia nunca, a base sempre mantida, e aí quando vê, não tem forma maior de coroar, assim, o cruzamento, o cara faz um gol de peito, eu tenho esses gols na minha memória talvez mais claros até do que esses que foram marcantes, porque eram situações diferentes, né? É verdade, para tu ter uma ideia, esse contra o São José ou contra o... Esse aí foi maravilhoso. Então, porque foi um jogo, era o primeiro jogo do quadrangular e a gente tinha que ganhar de qualquer jeito. Na verdade, o Lami, né, tinha um baita time, o Porto Alegre, né? Então, ela tinha que ganhar. E aí, no final do jogo, bate, rebate, chuva, e vai, e sobe bola para cá e para lá. E eu acabei fazendo gol. Essa filmagem já tenho guardado nos meus arquivos. E foi muito assim, marcante, a explosão da torcida. Isso foi muito legal. Esse do Metropolitano não lembrava, mas agora estou lembrado que veio o cruzamento e acabei usando o peito para fazer o gol do. Isso aí, peitoral, só deu aquele desvio. Foi sensacional. Agora ia dar um barrigaço. Agora não é mais peso. E tem uma coisa que a gente se assemelha muito, tanto eu quanto tu, dentro da área, nós dois éramos muito matadores há uns anos atrás. Eu tinha isso aí também, eu não perdia gol, e assim a gente ia. Mas hoje a barriga pede. Tu é estilo Gabriel Ribeiro, então assim, um cara que faz bastante gol, né? O de gol aí, o cara faz... Isso aí. Mais ou menos. Eu me assemelho mais em outros fatores do que dentro de campo, mas... Não, mas eu acho que vivenciar tudo isso é muito bacana, assim, até me emociona, porque foram etapas que eu, do outro lado, como atleta,
às vezes a gente não percebe o que é uma vitória, enfim, um autógrafo representa um torcedor. E tudo isso que a gente vivenciou juntos, torcida, vocês, as pessoas mais de idade, enfim, eu acho que foi verdadeiro. Por isso que eu acho que a gente continua cultivando isso, né? Foi uma coisa muito bacana, muito simples, do nosso jeito, vocês me respeitando, eu da minha maneira, eu respeitando vocês, torcedores, com uma torcida fanática, que gosta de comprar, gosta de xingar, mas também sabe reconhecer quando os atletas estão dentro de campo dando o seu máximo. Então, isso acho que foi muito legal, assim, que eu levo isso na minha vida, a história que eu vivi dentro do Pelotas. Acho que foi uma coisa, assim, profunda, intensa, e eu acho que sempre que a gente encontrar um torcedor, sempre que eu encontro um torcedor do Pelotas, a gente comenta de algum fato que aconteceu comigo dentro do Pelotas. Então, isso para mim é gratificante, porque é sinal que eu fui importante dentro de uma temporada, enfim, de um período aí importante do Pelotas. E mais, eu tenho uma filha que nasceu em Pelotas, que é pelotense, então isso fica marcado naquele ano de 2010, agora já está com 10 anos. Então a gente tem um carinho muito grande por todos aí, que a gente conversa com as redes sociais, torcida, amigos mais próximos, e até mesmo jogadores que vivenciaram naquela época. Eu acho que é diferente, eu acho... Amaral, só um minutinho, só um minutinho, Amaral. Vai. Amaral, só um minutinho. Vai. A interatividade. Só um pouquinho que eu estava ligando o microfone aqui. De interatividade, a gente tem a nossa muralha, o Roger Cat, mandando alemão matador. Não adianta vocês fazerem piada. O Guilherme falou, né? Qualquer coisa é culpa do Guilherme. Segundo o Guilherme, o apelido é esse, vai saber. Depois do Roger Cat vem o Michel Pinto. Aí o Michel Pinto da Silva, Anair Rosto, João Vasco, o Natan Pérez Ribeiro, diz que o Sotilho é responsável por ele ter se tornado fanático no Pelotas, o Anderson Maciel, o Fernando Greck, o Valdívia, Vera Cláudio Afonso e o Dirceu Balverdu. Fazia pouco o gol do Chavantinho também. Show de bola. Cláudio Afonso, um abraço, Cláudio Afonso. Fiquei te devendo na live do Rafael, não te dei. Agora tô registrando aqui. Um abraço, Cláudio. Obrigado pela sintonia aí. Pode. Posso falar mais só do Roger? Claro. Bora. O Roger Cart era o nosso goleiro no acesso, né? E nós jogamos várias vezes contra o Rio Grandense, Santa Maria. E eles tinham o Bonaldi, né? O Bonaldi era o batedor de faltas, não sei o quê. Eu acho que ele sonhava com o Bonaldi, ia fazer um gol nele. Né? Um dia estamos voltando de Rio Grande, de Santa Maria, um jogo contra o Rio Grandense, e aí o Beto Almeida conta essa história. Tá lá o Roger, lá foi no banheiro lá, mijar, sei lá, foi lavar as mãos, sei lá. Tava lá ele, conversando com ele mesmo. Roger, como é que tu toma um gol do Ronaldo? Isso não pode acontecer. Tava delirando, Roger, rapaz. Sonhava, acho que eu vou lá. Não. Sandro, e com relação a esse... A gente já comentou com o próprio Roger, a gente já comentou com o Thiago Duarte, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui, mas é um assunto que eu não consigo deixar de fora. Nesse ano de 2009, o Pelotas, na fase semifinal, acabou se complicando, e aí, depois de uma série de resultados ruins, ia jogar lá em Farroupilha contra o Brasil e precisava da vitória. Aí acabou jogando lá, jogando muito mal, uma partida terrível, e sendo derrotado por 1-0. Por um milagre lá da natureza, não me lembro se o Panambi, que era o time, obviamente, mais fraco da chave, ganhou fora de casa. Eu sei que foi um milagre. E aí acabou que
que o Panambi ganhou fora de casa, se eu não estiver enganado, e mesmo com a nossa derrota, era só a gente ganhar em casa do Panambi na última rodada que a gente classificava. Só que até então a gente não sabia disso. E aí, na volta desse jogo em Farroupilha, a gente parou para comer num paradouro lá na beira da estrada. Quando olhamos para o outro lado, tá aquele monte de pontinho azul, e aquele monte de pontinho azul eram os torcedores do Pelotas, eram os jogadores do Pelotas. Quando veio o pessoal ali do ônibus, vamos lá falar com eles ou não? Vamos ou não? Vamos. Acabamos indo, foi todo mundo fazer aquela cobrança mais acalorada, digamos assim, e dentro do paradouro. E aí ficou naquele disse-me-disse e tal, isso aqui. Quando vê o pessoal do paradouro meio que se assusta e apaga a luz. Quando apaga a luz, aí o pau pegou. Foi uma briga generalizada, ninguém era de ninguém, era ferro para cá, ferro para lá. E eu só me lembro quando acendeu a luz, eu olhei para o lado e tu estava bem escoradinho do lado da porta de bracinho cruzado, da porta do ônibus. E eu ainda falei para alguém, olha lá, o Sotile está de bracinho cruzado, se a bola sobrar, ele empurra para dentro. Eu quero que tu diga como é que foi esse relato entre vocês aí, dessa confusão. Não, claro que hoje a gente leva bastante na brincadeira, ficou na história esse jogo, porque a gente acabou perdendo lá em Farroupilha, que a gente, na verdade, a gente só dependia de nós mesmos. Mas como a gente perdeu o jogo, e não sei o que, o Panambi ia jogar fora de casa, tal. Como tu mesmo falaste, a gente dependia enfim, mas ninguém tinha a confirmação que nós só ganhando do Panambi em casa a gente ia classificar. Exato. A gente não jogou nada, na verdade, lá. Acho que o jogo foi até de manhã, acho que 11 horas, acho que foi o jogo, acho que... Não, foi de noite, grau negativo. Chegava até a -2, -3. Isso. Então, assim, foi uma coisa assim que a gente não ficou sabendo, enfim. E aí, quando a gente ficou sabendo que a gente só dependia de ganhar do Panambi, a gente sabia que ia ganhar do Panambi, com a força da torcida, mas a gente usou aquela não digo confronto, mas aquela troca de gentileza como uma forma da gente se motivar. E a gente passou outro perrengue que vocês cobraram nós também, que foi daí já na fase final. Que foi quando a gente... Isso, que a gente teve que ir lá, os caras já estavam com festa, já estavam tudo armado, enfim, e naquela semana lá, não, gurizada, nós vamos lá, vamos ganhar os caras, metemos 4-1, acho, lá no Rio 4-1, isso aí. Então, acho que todos esses movimentos que a torcida faz, enfim, todos os clubes, vocês aí também fazem, aí, tem os dois lados. Ou o cara se acovarda e fica lá no canto, ou sirva isso de motivação. Eu acho que aquele grupo reagia dessa maneira. Toda vez que era cobrado, era uma coisa, um estímulo a mais, porque vocês confiavam que a gente podia fazer. Então, a gente conseguia transformar isso numa motivação primeiro para mostrar para vocês mesmos, né? Para o torcedor ali, nós somos capazes, não sei o quê, e depois para nós mesmos, que a gente queria vencer, né? Acho que a cobrança no futebol tem que existir, claro, dentro de um certo limite, claro, mas... Porque aí, na verdade, a torcida do Pelotas com os jogadores, eu acho que a maioria se conhece, aquele grupo aí se conhecia, se chamava pelo nome, enfim. Então, era aquela ânsia de todo mundo querer ganhar. Então, por isso que teve essas rixas, esses confrontos aí, mas tudo de boa. Eu acho que isso serviu bastante para a gente conseguir o acesso. Show de bola. Ô, Sandro, como a gente conversou antes, o tempo que a gente tem, se deixar, a gente vai levando até amanhã. O que eu quero assim, passar? Que a gente ficou 2008, 2009, né? Então tem muita história. Acredito que tenha muita resenha que tu possa contar para nós. Daqui a pouco acho que a gente faz até a live 2 com o Sotile, só da resenha. Não, mas eu acho que vamos deixar passar essa pandemia aí. Ó, eu vou dar ideia para vocês. E os patrocinadores de vocês aí nós temos que pegar um patrocinador que é alguém que paga a cerveja, ou o chopp, né, cara? Mas pra ti, se precisar, eu pago aqui, ó, o que tu quiser. Anotei aqui. Não, daí eu vou ali, a gente se reúne no estúdio, no estúdio não,
O papo mesmo, o bom era... Estúdio, na garagem aqui com a churrasqueira. Isso, claro, ali, ó, contando mentira, aumentando um pouco, tal. Eu acho que isso é muito legal. Não, a nossa ideia, Sandro, agora a gente teve essa ideia de fazer a entrevista, claro que online, porque tem pessoal que está longe, né? É Manaus, é Salvador, é Bahia, mas a nossa ideia futuramente é fazer a live presencial, chamar né? Se Deus quiser, a gente vai ter patrocinador, vai ter apoiador, como a gente sempre já tem aí, pessoal que nos apoia, e a gente fazer presencial, fazer um programa presencial. Com certeza tu vai estar no topo ali para contar essas resenhas. Eu queria passar por com certeza. Eu queria passar para o de 2010 agora. 2010 que a gente fez aquele ótimo campeonato, né? A gente teve aqui também o Gavião, contou muitas histórias daquele ano. E eu queria saber, passar a bola para o Guilherme, se tem alguma pergunta daquele ano, para contar um pouco mais também sobre aquele time. Guilherme. Uma coisa que a gente falou lá na live do Thiago é que a gente viu a segunda ano de 2008, a Lupe, o acesso, e uma parte daquele time foi para 2010, né? A gente foi ver o time, boa parte do time subindo, e quando foi em 2010 que a exigência era maior, o time foi indo e foi aguentando a exigência e até aquela final. Que momento naquele campeonato que deu para ver que dava para ir? Porque talvez vocês... tu já era um cara mais experiente, mas talvez tivesse algum cara mais novo, mas em que momento que deu para sentir que, cara, esse time de 2010 pode ir mais longe, ou desde dos amistosos já dava para sentir, ou teve algum momento que deu para sentir, acho que a gente pode fazer alguma coisa maior, ou as coisas foram só acontecendo em 2010? Eu acho que a campanha do Pelotas 2010 não foi muito boa, assim, em termos de números. Teve muitos altos e baixos, eu acho. Eu acho que o que marcou bastante foi, claro, os jogos finais aí no segundo turno, né? Esse que foi até hoje a gente marca aquele gol que eu fiz lá do empate. Eu acho que ali começou a mudar uma história. Nós estávamos meio desacreditados. Era uma campanha que, na verdade, não tinha empolgado o torcedor do Pelotas. E eu acho que, assim, eu não recordo, assim, a gente fazia um jogo bem, o outro a gente não conseguia. Tanto eu acho que a gente nunca classificou no primeiro turno. E aí a gente classificou no final do segundo turno, aí nos 45. Eu acho que a gente levou aquilo que classificamos e, o que vão fazer daqui para frente? Eu acho que o time cresceu na hora certa. A gente tinha bons jogadores, uma organização de um time de futebol, se tivesse dado uma continuidade maior, eu acho que com certeza ia crescer muito. Mas cresceu no momento certo. Depois daquele jogo lá, e a torcida veio junto. As festas que a gente fez em Porto Alegre, vocês são prova disso, tanto lá no Zequinha, no estádio... A gente, no Estádio Olímpico, primeiro, né, foi no Zequinha, Estádio Olímpico, depois no Zequinha de novo, e depois no Beira-Rio. Foi muito legal, tio. Da mesma forma que vocês sentiram lá fora a vibração e coisa, a gente vivenciou isso dentro do vestiário. As voltas, quando a gente classificava lá, voltava para Pelotas, dentro do ônibus era uma festa só, a gente chegava na Boca do Lobo, ali na Bento Gonçalves, só tinha torcedor do Lobão. Aquilo também foi um ano maravilhoso, assim. Aquela fase, aquele fechamento final ali, foi sensacional. Acho que aquilo ergueu ainda mais o Pelotas, né? Aí que o torcedor abraçou a causa junto. Uma pena a gente não ter coroado isso com o título, porque tinha que ser merecedor daquele título lá. Os 2 gols do Clodoaldo, 2 golaços no final ali, a gente acabou se perdendo um pouco ali. Acabamos tomando aquele gol lá que eu acho que até hoje que é impedido, o primeiro gol lá do Inter, né? Bolívar. Do Bolívar, então podia mudar toda a história, tu vai pro vestiário 2-0, é outra coisa. Outra história, completamente. Mas assim, o que eu marco muito aquele time lá foi aquele crescimento no momento que tinha que crescer. E a torcida veio junto. A torcida veio, botamos 3 mil pessoas lá no São José, sei lá, no Olímpico, não sei quantos tinha, e depois no final lá contra o Inter, lá 5 mil pessoas. Então, isso foi sensacional. Mesmo a gente ter perdido, afinal lá o reconhecimento por parte de vocês foi sensacional.
E é muito falado também até hoje as contratações daquele time, né? Onde vieram Maurinho, Alex Dias, o próprio Gavião, que eram nomes fortes. O que isso acrescentava no grupo, Sandro? Eu estava até vendo nesses dias aí o Maurinho jogar, o Alex pela Sport TV, que estava dando algumas reprises de alguns jogos. Os caras são sensacionais, né? Além da qualidade, uma liderança, uma segurança, eu acho que eles passavam para nós, principalmente o Gavião, eu acho que o Gavião era o capitão do time, o Alex Alves, o Maurinho. Maurinho não teve uma sequência muito assim, porque se machucou bastante e tal. Mas os jogos que ele jogou, além da qualidade, aquela frieza de ter passado os momentos como esse, que eram momentos decisivos, e para eles parecia um jogo normal, um jogo como qualquer outro. Por isso que nesses momentos, às vezes, que faz a diferença tu ter alguns jogadores experientes para segurar, né? Para dizer, não, gurizada, é um jogo, tal, vamos jogar, vamos se divertir, vamos para cima. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, que conseguimos chegar na final ali, fizemos um bonito, né? Às vezes, claro que a gente gosta sempre do título, né? Mas eu acho que o torcedor do Pelotas, quem jogou, quem estava dentro de campo também, eu acho que sentiu orgulho daquele momento, né? E com certeza gostaria de viver tudo isso novamente, né? Sem dúvida nenhuma, foi um dos jogos mais especiais que tem na minha memória, independente do resultado. Foi um dos jogos mais marcantes da minha vida, por uma série de fatores, pela trajetória como tu mesmo disse, dos Jogos do Passo da Areia, pelo jogo do Olímpico, pela quantidade de torcedores do Pelotas, pela nossa festa no final do jogo, que a gente perdeu o jogo de virada e a torcida seguiu como se estivesse ganhando. Então, sim, com certeza, esse jogo é um dos jogos que mais me orgulho assim, da trajetória do Pelotas que eu acompanhei, sem dúvida nenhuma, independente do resultado. Não, e assim, jogado igual para igual, que a gente jogou contra o Grêmio no Olímpico, ganhamos do Grêmio no Olímpico, no São José também tinha um grande time, fez uma grande campanha, a gente lá dentro conseguimos passar por eles, jogar com o Inter na final, jogamos melhor que eles, e aquele pênalti lá, se não dá aquele pênalti lá, as coisas iam mudar, com certeza, mas acho que fica a história, né? Claro que a gente conseguiu ter sido campeão, com certeza, mas campeão da Libertadores naquele ano, diga-se de passagem, né? Tem uma ideia, né, da fase que o Pelotas jogou aquele ano, no nível do Pelotas, né? Então, assim, eu acho que no futebol não é só quem ergue a taça, né? Então, dentro das condições que o Pelotas se propôs a fazer naquele ano de 2010, acho que foi completamente atingido os objetivos, que era orgulhar a sua torcida, fazer bonito, chegar numa final, jogar de igual para igual, até mesmo melhor que o rival, ganhar ou perder faz parte, né? Então, acho que que o torcedor quer dos jogadores de campo, ganhar ou perder faz parte, mas que se entregue até o final, que lute pela camisa. E a obrigação é deles, né? Então, acho que o orgulho, aqui, a satisfação de ter ido lá, de ter representado, ter lutado do lado do time, acho que foi a coisa mais valiosa, assim. Claro que o título seria uma coisa emblemática, mas eu acho que o fato da gente ter ido lá, lutado do lado de vocês, vendo a entrega de vocês, eu acho que vale, talvez não tanto quanto, mas eu acho que muito próximo ao título, assim, ó, ter travado uma batalha tão parelha com um mundo tão desigual que era. Com certeza. Fred Mendes. Opa, Felipe. Cara, eu vou permanecer ainda no gauchão esse de 2010. Teve um jogo também emblemático ali, eu estava lá no estádio, o jogo complicadíssimo que foi contra o São José no Passo da Areia, né? O Pelotas, a gente saiu ganhando aquele jogo, depois tivemos as expulsões, né? 2 a menos, imagina, um jogo já era complicado, 11 contra 11, aí o Pelotas com 9, fora de casa, e logo na sequência o São José ainda empata o jogo. O que você sentiu naquele momento ali, Sotilho? O que tu sentiu? Tu achou que agora complicou, não vai dar? Em que momento tu passou a acreditar realmente que mesmo com 9 jogadores o Pelotas poderia sair dali classificado?
Eu acho que é aquilo que a gente comentou ali, que nós temos um grupo bastante maduro, né? A gente sabia, né? Eu acho que aquele jogo aí que a gente acabou sendo 2 jogadores expulsos, eu acho que dificultou muito, né? A gente estava jogando, estava muito encaixado, o time estava bem. Aí tu perde 2 jogadores, a gente sentiu bastante. E a gente sabia, vamos levar, acho que vamos levando o jogo, e, enfim, o tempo foi passando, ele não queira tu segurando a bola no ataque, principalmente, ele dá um desafogo lá atrás para os zagueiros, enfim, e a gente sentia que ele podia chegar, e aí a gente não podia se entregar, e todo mundo gritando, e vamos, e a gente conseguiu levar até o final e ganhar os pênaltis, né? Isso que foi muito bacana. Show de bola. Fábio Maia, patrocinadores. Vamos lá. Hoje, essa live do Sotiri, com certeza a nossa maior live da história, que derrubou todo mundo e tudo. Oferecimento do Laboratório Dr. Manuel Maia, com os mais variados tipos de exame, como toxicológicos, teste de paternidade e o teste do momento, que é o Covid-19, em 3 vezes no cartão. Acho que é 3 vezes no cartão, não me recordo agora que não tem informação correta, mas vai lá e diz que o Fábio disse que era em 3 vezes, que eles vão te fazer. Teste de paternidade também nem anuncia muito para deixar. Não tem por que causar problema aí no pessoal, né? Não, nem precisa fazer, Pega aquela foto do Alex do Curitiba com o filho, nem precisa. Pai é quem cria. É o melhor exame que tem. Pois é, Amaral, a minha mulher diz isso às vezes. Será que ela quer dizer alguma coisa? Bom, registrei é meu. Foda-se. Vamos lá. Praça Piratini de Almeida, número 21, segunda a sexta, das 7h30 às 18h, 3222-5431. Carvão e lenhas Progresso. Se você quer um fogo de qualidade, para churrasco, então aquele fogo na lareira para dar uma aquecida nessas noites frias, no Progresso você encontra o melhor em carvão e lenha. Trabalhamos com lenha de metro, achinha, achas e tocos, todos em acácia e eucalipto. Entrega para compras acima de R$80. Fala com o Gaspar na Avenida Fernando Osório, 905. A entrada pode ser ali pela Marcílio também, depende do lado que tu vem. Às vezes não precisa nem descer do carro. 3278-8802. Seguimos com outro patrocinador. O Leve Café, do Alemão Hernandes, que vai chegar, não chegou ainda, mas vem. @leve.café no Instagram. Está criando um espaço que todos gostaríamos de frequentar. Então, o Leve Café está aberto para opiniões e sugestões. Tu deixa lá no Instagram todas as suas ideias, que o Alemão é um cara ultra dedicado, ele vai com certeza te ouvir. Além de um espaço diferenciado com cafés especiais, o Leve Café nos traz uma gastronomia de altíssima qualidade, seja em mesas individuais ou então com espaço para palestras e reuniões. Tudo de acordo com a tua necessidade. A gastronomia mencionada é aquela do Alemão, que já foi na Boca do Lobo, já comeu aqueles plant ou aqueles lanches, sabe bem como é que é. Por último, o Ateliê dos Doces, da nossa queridíssima Luísa, que bateu aquela vontade de comer um doce. Procura excelência em doce para tua festa, isso que encontra no Ateliê dos Doces. Tu quer brigadeiro, torta, bolo, donuts, cookies, brownies, e o que tu quiser, liga para a Luísa, 9152-3480. Fechou. Excelente. Agradecer a Luísa aí, agradecer a Luísa pelo... Tá bem aqui do lado, aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo pegar para vocês. Mas que eu guardei, olha, me aguentei para guardar até agora aqui, ó. Vou ver se vai pegar. Vão me avisando aí que eu não tô vendo vocês aí. Mas só, o cara dá uma mordida, o que salta de chocolate para os lados, tu vai precisar de guardanapo, porque assim, ó, o que vem de recheio nesses donuts aqui, ó, é uma piada. Eu me aguentei para guardar esse segundo aqui, porque o primeiro que eu peguei já foi em 2 minutos. Bora, Sandro, continuando no ano de 2010 e passando lá para a Série D, Sandro, onde teve um desmanche, né, na equipe, vários foram para outros times e tu continuou também ali com o Thiago Duarte, com o Dualdo, alguns jogadores que fizeram parte daquele elenco da Série D. Eu vou passar a bola para o Canês, se ele estiver na escuta e conseguir falar, se não estiver travando aí, que ele tem uma pergunta para ti. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, tá bem aí? Ora, estamos ouvindo tudo certo. Tudo tranquilo. Bom, então a gente chega na Série D com um elenco desmancha, a torcida na expectativa.
E a gente tem uma primeiro turno, no caso, da primeira fase, bem altos e baixos, né? A gente chega a golear o Marcílio Dias, e a gente tem os altos e baixos, a gente chega na partida contra o Irati, precisando da vitória, e se não me engano a gente sai perdendo e a gente empata. Guilherme, tá pra ouvir aí? E a gente vira o jogo. A gente vira o jogo e o Sotilho, a garra que ele tem no segundo gol é impressionante a comemoração. Aí eu queria saber como é que foi pro grupo reagir a esse empate que acabou nos tirando da competição, né? Porque no finalzinho a gente toma o segundo gol. Na verdade, isso era todo um planejamento do Pelotas, né? Pela campanha que a gente fez no Gauchão, a gente queria ter chegado mais longe. E o Pelotas, que ele não queira, tinha uma base muito forte. Mas como tu mesmo falou, a gente teve muito alto e baixo. Mas aquele jogo ali que a gente fica indignado, né? A gente sempre perdendo pro Irati, acho que era o Irati, né? Isso. E aí eu acho que eu acabei virando aos 30 no segundo tempo, 30, 35. E eu particularmente achei que o Irati praticamente estava morto dentro de campo, né? A gente achava que dificilmente eles iam conseguir um empate, e acabou não acontecendo, né? Acho que até com uma falha do nosso goleiro lá, que necessidade absurda. Tá louco. Infelicidade é o cara cair no tombo, porque ele pensou na cagada astronômica. Nossa, que foda. Então, acho que assim, ficou muito triste. Na verdade, assim, o planejamento do Pelotas, não só do Pelotas, mas de todos os jogadores, era a sequência da Série D, né? Eu acho que nós tínhamos por isso. E é por isso que aquela vibração daquele gol que eu fiz, além de ter sido um gol bonito, eu achava que nós dificilmente o Irati ia montar forças para empatar com nós. Tanto é que foi numa falta aí do meio campo, o cara chutou lá dentro da área, lá, e o zagueiro e o goleiro acabaram se atrapalhando e acabamos tomando um gol de empate, né? Mas não é somente alegria, né? Tem tristeza também, né? Então essa É verdade. Claro, com certeza. Vida de torcedor é assim. Fred? Opa, cara, agora esse ano, né, a gente teve uma situação bem complicada no retorno da torcida do Pelotas ali, voltando de Erechim, né, o Amaral, inclusive, estava presente no ônibus da torcida do Pelotas, que infelizmente teve um acidente bem grave, né, a gente ficou bem assustado no dia, a gente estava com uma live também, e, cara, Sotilho, tu foi um dos caras que abriu, inclusive, a tua casa ali, né, para receber alguns torcedores que já estavam saindo do hospital. Em que momento tu ficou sabendo do acidente? Como que o pessoal foi parar na tua casa? Tu foi até o hospital? Qual foi a situação ali? E o que tu tem na memória sobre isso? Não, primeiro que não podia levar eles no bar, né? Porque já estavam saindo do hospital. Na verdade, acho que o pessoal já estava muito bêbado para entrar no bar, então tem isso também. Não, a gente brinca hoje, né? Mas na verdade eu fui para Erechim também assistir o jogo lá junto com o pessoal da torcida. Eu fui de carro e acabei voltando, quando acabou o jogo, já despedi do pessoal que estava lá. Voltei, cheguei em casa, daí quando liguei o meu celular, eu comecei a olhar as notícias, enfim. E aí começou a entrar os links e tal, que a torcida do Pelotas tinha se acidentado. E aí fiquei acompanhando até altas horas, mas aí fiquei sabendo, até por um lado me tranquilizei, que não tinha nenhum óbito, né? Então já é uma grande conquista, né? Porque um acidente de ônibus sempre, muita coisa pode acontecer. E daí, no outro dia de manhã, também eu fiquei sabendo, quando eu acordei, fiquei sabendo que tinha alguns que vieram para Passo Fundo. E juntamente aqui com o Rigon, aqui, que é um pelotense que é apaixonado pelo Pelotas. E aí a gente entrou em contato e a gente foi nos hospitais para ver se estava precisando de alguma coisa e tal. Estava o Ítalo, sei que estava o Ítalo aqui, e mais uns 3 ou 4. E aí eles deram alta. Daí eu falei, pá, e aí eu tinha que esperar um ônibus para vir de Erechim, para levar o pessoal de volta para Pelotas. Daí eu falei, não, vamos lá em casa, vamos almoçar lá, vamos ficar lá conversando, descansando um pouco lá da maneira que, enfim. Então a gente trouxe eles aqui para casa, mas
Mas nada assim demais, nada, foi simplesmente acolher um amigo, acolher uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande por tudo que aconteceu, né? E simplesmente ofereci minha casa para eles deitar, enfim, uma alimentação. A gente depois fez várias matérias quanto a isso, né? Então tem uma repercussão assim positiva sobre o caso, mas não era isso. O intuito simplesmente foi de colaborar e estender a mão para um amigo, um torcedor do Pelotas que a gente há poucas horas atrás a gente estava junto torcendo. Então, coisas que acontecem, eu acho que da mesma forma que eu fiz isso, da mesma forma o torcedor do Pelotas, se pudesse fazer, ele faria também. Excelente, ó. Muita ajuda tu fez, assim como outros jogadores que estiveram lá, ex-jogadores do Pelotas, né? O Amaral se emociona, ele estava no acidente, sabe toda a situação que passou lá. Hoje faz fisioterapia até hoje, 6 meses depois, e é uma situação complicada e fica a eterna gratidão da torcida do Pelotas a ti. Sandro, pode falar. Não, acho que tu mesmo falasse, né, outros jogadores que foram lá em Erechim também com o pessoal. Eu acho que isso não é questão de clube, né, mas é questão do ser humano mesmo, Com certeza. De ajudar mesmo. Isso acho que quem tem coração bom, acho que com certeza faria isso, da mesma forma que eu fiz, da mesma forma que outros jogadores foram para Erechim lá, enfim, acho que todos... O Dione, o Edenilson, o time de 2001, 2002 lá. Isso, da mesma forma. Com certeza. Ajudaram lá o pessoal especificamente. No meu caso, um pouquinho mais pessoal, no caso, né, que eu sou amigo do Fabiano aqui desde que eu nasci. O Fabiano jogou Pelotas muitos anos também. O Fabiano, o Roger Bauer, e aí foram que fizeram a ponte comigo de uma maneira mais pessoal, digamos assim, porque o Fabiano morando aqui do lado, sendo muito amigo do Roger, e o Roger conseguiu trazer notícia através do Fabiano para minha família, porque eu fiquei muito tempo isolado lá, diferente. Eu fiquei muito tempo que eu não estava com a grande maioria ali, né? O próprio Sotilho eu vi antes do jogo, pedi para tirar uma foto, inclusive agradeço ao Sotilho, porque eu não sei tirar foto, eu ia tirar uma foto num canto escuro ali e tal, e ele, não, vira para cá, vamos tirar com o campo. Aí tiramos para o campo, com uma foto muito melhor, eu e ele. Mas aí depois eu não vi, o próprio Edenilson e o Johnny eu também não vi, mas eu sei o quanto eles ajudaram, o Sotilho nem se fala, e aí é por isso que eu falo mais do Roger Bauer e do Fabiano. Foi uma questão mais pessoal, que um fez a ponte para o outro aqui, para minha família, porque eu fiquei sem meu celular, eu quebrei meu braço em 2 lugares, próximo ao ombro, próximo ao cotovelo, e o meu braço ficou completamente desfigurado. Então, assim que, tirando o senhor de idade lá, o seu Odor, o seu Sérgio, eu já fui imediatamente retirado do local, sem telefone, fui um dos últimos a conseguir voltar para o hotel. Então, nesse meio tempo, o pessoal já tinha sido resgatado, atendido, e eu fui tirado antes e recolocado depois, sem telefone. Então, agradecer muito, assim, de novo ao Roger, ao Fabiano, e o Sotilho, a partir do momento que ele fala que é uma situação normal, não sei o que, eu até entendo, até concordo, seja uma reação normal, seja uma reação natural, uma reação humana, mas não é todo mundo que faria o que ele fez, de botar 8, 7, sei lá quantas pessoas que ele botou para dentro da casa dele. O Johnny, o Edenilson também lá da volta, passaram indo no hospital visitando os guris e tal. Também é uma coisa que é muito fácil tu olhar de fora e tu dizer que o cara só foi lá visitar, mas como eu sempre digo, vocês não sabem, aí uma mensagem mais direta para o Sotilho, vocês não sabem o quanto
vocês representam para nós, do quanto vocês descrevem a nossa história, o quanto vocês descrevem a história do Pelotas, o quanto nos dá prazer viajar para acompanhar o Pelotas. E tem muita gente do acidente que ficou traumatizada, que fala que sonhou, fala que não vai mais, e eu não julgo isso de maneira alguma. Eu acho que cada um tem uma maneira de reagir. Eu, graças a Deus, não tenho por esse lado. Eu tô louco para viajar pelo Pelota de novo, tô louco para o Pelota jogar contra o Ipiranga em Erechim de novo, contra quem quer que seja. Eu quero ir, que eu quero viajar. Isso não quer dizer que eu sou mais torcedor, isso não quer dizer nada desse nível. Cada um tem uma maneira de reagir. Eu, graças a Deus, tenho esse lado. E por mais que o Sandro diga que isso é uma atitude natural, que é uma atitude humana, a gente sabe que é muito mais que isso. A gente sabe que não tem como agradecer. Fica aqui o meu agradecimento da maneira mais ridícula possível, talvez. Mas muito obrigado, Sandro, por ser a pessoa que tu é, por ter ajudado. Tu ajudou eu, como eu te falei. Eu nem te vi lá depois disso, eu te vi antes, quando a gente tirou essa foto. Mas fica meu agradecimento aqui perante a todo mundo que tu botou para dentro da tua casa, para todo mundo que tu te disponibilizou. Fica o agradecimento ao Edenilson, fica o agradecimento ao Dione, fica o agradecimento ao Fabiano, ao Roger, ao presidente Gilmar Schneider, que eu tanto critico por outras coisas, mas que nessa aí ele foi excepcional lá, nos ajudou, nos prestou muito auxílio. Então, eu não sei separar o que eu acho certo, o que eu acho errado. E ao agradecimento à direção do Ipiranga, é difícil para mim começar a falar nesse assunto e não me estender. Então vamos, Amaral, deixa eu te cortar então, não vamos se estender, já passamos mais de 2 horas, fica o registro, agradecimento ao Sandro. Sandro, quero te agradecer, tá? E quero te fazer um convite. Primeiramente, quero te pedir desculpas, tá? Pelos problemas que passamos a todos nós aqui e a quem está nos assistindo, e a ti por ter esperado. A gente está mais de 2 horas conectados, tá? E queria te fazer um convite para a parte 2, porque ainda ficou para trás, 2011, 2012, 2014, né? Atualidade. A gente combina outra data aí. A gente agradece também aos patrocinadores que estiveram conosco. Na próxima live, se o Sandro aceitar, a gente vai manter os mesmos patrocinadores desta, né? E aí, então, fica o agradecimento. Nem vamos despedir, vamos agradecer, pedir desculpas. Pedir desculpas e seguir o baile. Pode ser, Sandro? Pode ser assim? Fica bom? Com certeza. Tem muita história aí. Até eu acho que o torcedor gostaria também de saber outras coisas. E, enfim, vamos fazer a live 2, né? Agora tá na moda live. Vamos meter aí. O churrasco. Aí sim. O DJ pirado para a live, quem sabe? Vocês representam uma parte da torcida do Pelotas, como estou conversando com vocês, estou conversando com o torcedor, né? Então isso me deixa muito feliz, muito agradecido por todos os momentos que eu vivi aí dentro do Pelotas. Não foram poucos, né? A gente relembrou alguns aqui, mas só a eterna gratidão a vocês, ao clube, da maneira que foi, os dirigentes, enfim, todas as pessoas que vestem a camisa ou trabalham lá dentro do Pelotas. Obrigado a todos aí. Então vamos aguardar a live 2 aí. Beleza, Show de bola. Abraço. Valeu. A gente entra em contato e combina a data aí. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Fábio Maia, o pessoal aí que patrocinou aí, pode ficar tranquilo que na live 2 vamos manter os patrocínios, tá? E pode falar para nós aí, por favor, Fábio. Vamos lá, então. Hoje, nessa live histórica do Arquivo Lobão, preenchemos todo o nosso espaço de patrocínios, entre eles o Laboratório Dr. Manuel Maia, mais variados tipos de exame, inclusive o de Covid-19. Você chega lá,
em 20 minutos sai com o resultado e ele pode parcelar no cartão. Salvo engano, 3 vezes 50. Então, mas, se quiser dar uma passada, dá uma ligada, 322-5431, das 7h30 às 18 horas. Pode falar lá com a Ana, com a Angélica e pedir um desconto, disse que foi o Fábio que mandou. Carvão e Lenhas Progresso, nos acompanhando já há um tempo, o Gaspar dando essa mão para o arquivo, carvão, toco, saco de lenha, o que tu quiser tu vai achar ali, Barbada, 3278-8802, Fernando Osório, 905. Entrega com compras acima de R$80. Em breve, Pelotas, a gente vai ter um espaço novo de café do nosso queridíssimo Ricardo Hernandes, que é o @LeveCafé. Por que é o arroba antes? Porque ele não abriu o espaço físico ainda. Então, tu vai lá no Instagram e tu vai conhecer tudo que o alemão tá bolando, tá? Vai ter um espaço para tu fazer teu happy hour, para tu fazer uma reunião, café de qualidade, com aquela gastronomia, com o alemão que todo mundo que frequenta a Boca do Lobo, ou os mais chegados, conhecem. E, por último, nossa queridíssima Luísa, deixa aqui o Ateliê dos Doces, que se bater aquela vontade de comer um doce, procura excelência em doce para tua festa e se encontra no Ateliê dos Doces. Brigadeiros, tortas, bolos, cookies, brownie e os inesquecíveis, que cabe a mim mostrar aqui. Esses donuts da Luísa, esse donuts dela que estava simplesmente espetacular. Ela mandou 6 aqui para casa, tá? Só sobrou esse que eu guardei para fazer a live. Então, fala com ela, 991-52-3480. É esse o recado. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem, convidado já confirmado, e a gente divulga na semana. Grande abraço e dali Lobo!